Rádio Baruch FM apresenta Educação em Pauta. Olá, eu sou Vânia Miranda, estou aqui com vocês comandando o programa Educação em Pauta. E hoje temos a honra de receber a jornalista e professora Ana Laura Diniz. Ela também, além disso tudo, ela tem uma formação de neuroeducadora, então vai conseguir falar conosco com mais profundidade sobre o assunto quando se diz em educação. Tem sólida formação teórica e prática, e aí ela traz novos olhares sobre educação, além da comunicação e do jornalismo. Seja muito bem-vinda, Ana. É uma honra tê-la aqui para falar um pouquinho sobre educação e desbravar esse universo maravilhoso. A honra é toda minha. Educação em Pauta. Então, antes de entrarmos nesse bate-papo delicioso com a professora Ana Laura, eu vou falar para vocês como vocês podem interagir com a Rádio Baruch FM. Os nossos canais interativos são baruchfm.com. Você pode dar a sua opinião sobre toda a programação da rádio. A nossa página no Facebook é facebook.com/Rádio Baruch FM. Estamos também no Twitter, twitter.com/Rádio Baruch FM. E vocês podem acessar aí pelo celular, pelo tablet, baixar os aplicativos, Rádiosnet, e coloque aí a Baruch FM entre as suas favoritas. Tá? Você também pode acessar a programação da nossa emissora nos portais tudoradio.com e radios.com.br. E divirtam-se muito com a nossa programação e atualizem-se sempre. Vamos lá, Aninha. Gostaria que você contasse um pouquinho desse seu percurso, falasse um pouquinho dessa vocação para o jornalismo e, consequentemente, para a educação e como você se sente. Conta um pouquinho para a gente dessa sua jornada. A sala de aula para mim surgiu com uma grande surpresa aí no percurso jornalístico. Tá? E o que me levou à sala de aula foi realmente essa paixão pela comunicação. E na época que eu realmente ingressei em sala de aula, foi no ano de 2006, eu fui convidada para lecionar redação, justamente por conta do jornalismo, a parte de produção textual fortemente específica, né? E foi um desafio, eu adoro desafios, a sala de aula é um desafio constante. Exato. E que eu topei e que eu não pensei que fosse dar tão certo esse casamento. Hoje, embora eu ame o jornalismo, eu não consigo realmente me afastar por completo. Eu consigo pensar menos ainda em ficar longe de uma sala de aula. Então, eu acho que a ponte real aí entre o jornalismo e a sala de aula foi realmente a comunicação. É a comunicação como um todo. Em que momento você decidiu partir também para a educação? O que te fez, né? O que te levou para a educação e como você se sente hoje? Eu me sinto muito realizada nessa área, assim, eu amo realmente lecionar. E eu procuro fazer na minha vida tudo aquilo que eu realmente gosto, aquilo que me faz feliz. Sala de aula, quando eu penso na educação como um todo, mas especificamente na sala de aula, eu penso nos alunos que nós temos. E o que realmente eu posso contribuir para que essa vida desses alunos seja melhor ou, no mínimo, mais pensante, se colocar realmente num meio em que seja mais reflexivo. Eu acho que essa é a ponte, na verdade, entre sala de aula e o jornalismo, que é essa constante análise. Acho muito importante nós termos essa visão aberta para o mundo. Mais do que gramática hoje, eu falo, o que é a gramática? A gramática está em tudo. Sim, quer dizer, é a interpretação que nós temos de mundo e que ela pode ser regrada ou não dentro das normas gramaticais, mas principalmente aberta para o mundo. Quer dizer, quais são as linguagens que nós temos entre linguagem verbal e não verbal? Quer dizer, tudo é comunicação e tudo passa na sala de aula. Exatamente. E partindo disso tudo, hoje, falando em educação, como você vê a educação, né, Brasil ou, enfim, comparado a outros países? E quais são os maiores desafios hoje de ser professor? Eu acho que o maior desafio hoje de ser professor é ser reconhecido verdadeiramente como um professor. É muito complicado se a gente for pensar o que é a educação num país sem educação.
Quer dizer, é um país que não investe, é muito irônico. Irônico, antagônico, quer dizer, qual é o papel do professor dentro da instituição, dentro de uma sala de aula mesmo, quer dizer, qual é o aluno que reconhece o professor como sendo um professor, eu digo literalmente. Será que o aluno, Ana, partindo desse olhar seu, será que o aluno reconhece e sabe o que é ser professor hoje? Quando ele olha essa figura que num passado era um exemplo, né? Era um mestre, era respeitado, tinha o seu valor. Você acha que isso se perdeu muito e o aluno não reconhece essa necessidade de ter um professor como referência? Eu acho que há alunos que reconhecem sim, até porque há alunos que têm o professor um elemento muito maior do que seria de fato. Cada vez mais a gente vê famílias delegando a educação dos filhos para as escolas. Então, muitas vezes o papel do professor vai além realmente do processo conteudista que ele teria. O papel do educador hoje, ele se ampliou. Agora, nós temos essa visão mais ampla, até por conta das nossas experiências. Sim, claro. Do que era um professor, sei lá, de repente na década de 80, 90, e do que é um professor hoje. O que é um professor hoje, na sua visão, Ana? O professor hoje, ele é uma espécie de malabarista, eu acho. Nós estamos falando de pão e circo, não, né? Exatamente, mais ou menos isso. Quase porque, isso. Dependendo da análise que se faz, eu acredito sim que há alunos que respeitam o papel do professor e precisam desse professor como guia, mas há uma grande parcela que também não tem ideia nem do que é ser aluno, quanto mais o que é ser professor. E o que nós podemos atribuir isso, né? Essa situação do aluno não se colocar no seu devido lugar, da família não se colocar no seu devido lugar, e tudo isso ficar a cargo do professor. Pois é. Porque a impressão que se tem hoje da educação é as famílias hoje perderam um pouco esse olhar do educar, porque a educação vem de casa. Exato. Né? E na escola ele aprende. E hoje muito mais em relação à tecnologia que está presente. Então, tem também os dois lados do aprender e desaprender, quando olhamos, né, nos avanços da tecnologia, quando não se sabe utilizar de fato as ferramentas que nós temos. E como isso, a gente consegue perceber esse olhar do professor diante desse desafio todo? Eu acho que a questão passa muito pela postura. Falta de foco, muitas vezes, mas um direcionamento que deveria, sim, ser feito de casa para a escola. E não uma responsabilidade total por parte da escola. Agora, é claro, isso é de uma forma generalizada, né? A gente trabalha as exceções, ainda bem as exceções existem. Existem os alunos dedicados e aqueles alunos que conseguem, sim, perceber o papel do professor como um bom orientador. Porque, mais do que nunca, sempre ouvi uma frase de que o aluno faz a escola. Sim. E eu tento não perder esse parâmetro, seja lá onde eu estiver, né? Onde estou em termos educacionais, porque nós devemos ser um guia, realmente orientar esses alunos para que eles consigam as informações a mais. Mas tem um quesito preguiça hoje em dia, mais do que nunca, que parece que a própria tecnologia favorece para isso. Sim, é imediatismo. Exato. Eu quero a resposta pronta, famoso Deus Google que nos favorece, né? Exatamente. Então, qualquer coisa que você coloca hoje no site de pesquisa, você tem prontamente. Então, não se é necessário mais pensar, não é necessário mais pesquisar, porque isso não é uma pesquisa. Você coloca lá a informação que você quer e vem pronto. Então, pesquisa é muito além disso e eles também não reconhecem. Exato. Então, como lidar com essa sociedade imediatista e com essas respostas que eles querem todas prontas, como eles encontram na internet? Eu sinto muito isso em sala de aula e o desafio do professor vamos pensar, né? Não é bem assim. E eu acho que esse é o ponto. É realmente parar em algum momento e falar, vamos pensar. Será que isso também que você procura na internet, que você acha tão rapidamente, tem fundamento com a realidade, com o dia a dia? Quer dizer, até que ponto a teoria e a prática realmente convergem em algo maior? Então, essa análise, ela é muito importante. E entender, em termos de comunicação, que a palavra tem poder. Sim, exato. Então, assim, o que nós falamos ou a maneira como nós pensamos, ela também é determinante para o nosso êxito profissional ou educacional.
Porque muitas vezes um aluno não aprende determinada matéria simplesmente porque ele cria um bloqueio ou um dia disseram que ele não era capaz de fazer aquilo. Ele infelizmente, ele acreditou. Porque assim, nós somos capazes de tudo. Na verdade, nós somos os nossos próprios limitadores. E passar essa percepção para o aluno eu acho muito importante. Isso tá dentro de qualquer matéria que você possa ensinar. Isso vai além do ser especialista na sua disciplina. Exato. E ter um olhar além, um quase psicólogo, né? Você tem que entrar na mente e falar, ei, quem disse que você está bloqueado? Esquece, desbloqueia. Exatamente. Você é capaz, você pode. Então, a gente tem acho que uma responsabilidade sobre a formação do ser humano muito maior do que se pode imaginar. Essa polissemia, né, que nós encontramos, que você fala, eles não conseguem, é tudo muito pronto, é tudo muito visual às vezes e imediato e não consegue ir além. E nós temos que fazer todo esse meio de campo, vamos dizer assim, para mostrar, o mundo é muito maior que o quintal da sua casa. Exatamente. Quando você tem quintal, né? Porque hoje em dia todo mundo mora em apartamento, fica mais difícil. É verdade, mas a gente tem que agir como uma mola propulsora. E assim, eu percebo que há respostas. Basta você olhar para o aluno. O professor precisa olhar para o aluno. Não adianta também colocar todo mundo como sendo simplesmente, eles não querem nada, ou eles têm dificuldade, ou eles que se virem. Que eles que se virem. Quer dizer, você, enquanto professor, você é um grande comunicador. Eu sempre parto do princípio que se o aluno não entendeu determinada matéria, se há culpa, 50% para cada lado. Porque assim, se o professor não foi capaz, de alguma maneira, de transmitir um conhecimento que era programado para aquele dia, para aquele momento, ou seja lá, a culpa é só do aluno, quer dizer, nós também temos o lado de desdobrar. Sim, tem uma função social, né? E que vai além de um conteúdo específico. Eu costumo muito observar como estão os alunos em determinado dia, porque uma sala de aula nunca é só uma sala de aula. E as pessoas, claro, têm os humores que oscilam. Temos. Então, seres humanos totais. De forma que a maneira como você explica num dia também não é idêntica, ainda bem, que no outro dia. Sim. Mas quando eu percebo que algum aluno, por algum motivo qualquer, não está alinhado, não está prestando exatamente atenção, ou simplesmente no semblante mostra uma tristeza qualquer, eu chego nesse aluno e pergunto, tá tudo bem? Justamente para quê? A pessoa, pelo menos, é uma forma de você acariciar antes de entrar simplesmente jogando conteúdo. Senão a pessoa não vai ter nem ouvidos para você. Ele não vai aprender. Exatamente. Porque ele não está ali, né? A cabeça está longe, Exatamente. Os problemas dele estão na sala de aula. Então, esse também é mais um desafio do professor, é esse olhar e saber como lidar com isso, não passar como um rolo compressor por cima desse aluno e falar, se vira, o problema é seu. Exatamente, porque o problema, no fim das contas, é nosso. Também, né? Até porque o país é nosso. Sim. Isso vai refletir. E o mais interessante é ter esse olhar e, peraí, cada ser humano é um ser humano. Exatamente. É individual. Tem os seus problemas, tem as suas facilidades, as suas dificuldades, o seu tempo. Nós costumamos falar professores em planejamento. Loucura! Pega o pessoal da Exatas, ali em 10 minutos eles entregam todo o planejamento. Humanas, 3 dias. Então, nós necessitamos disso. Nós precisamos olhar, não é? Para esses meninos, para entender o que está acontecendo, para que a aula realmente seja significativa e conseguimos atingir o nosso maior objetivo, que é transmitir um pouco mais de conhecimento, porque o mundo está aí cheio de conhecimento hoje, né? Nós não somos os únicos detentores de conhecimento. Estamos apresentando na Baruch FM Educação em Pauta. Estamos aqui hoje recebendo a professora Ana Laura, jornalista, e que veio trazer um pouquinho da sua experiência como professora e os desafios de ser professor. E aproveitando um pouquinho também, vocês podem interagir com a Rádio Baruch através dos canais interativos. Então nós temos aí Rádio Baruch FM, Baruch com K, não vai confundir Carol com K não, é Baruch com K. Dê a sua opinião sobre a nossa programação, é muito importante para nós sabermos aí quais são as opiniões dos nossos ouvintes. A nossa página no Facebook, você também pode acessar facebook.com/Rádio Baruch FM, e no Twitter, twitter.com/Rádio
Rádio Baruch FM, e você pode baixar os aplicativos também, Rádiosnet, no celular e no tablet, e coloque aí Baruch FM entre as suas favoritas. Acesse a programação aí na nossa emissora, nos portais também, tudoradio.com e radios.com.br. E voltamos aqui para o nosso gostoso bate-papo com a professora Ana Laura. E Ana, continuando, falando desses desafios e do aluno que tem a sua individualidade, as suas necessidades, vamos falar um pouquinho dessa questão de inclusão tão presente, tão falada, uma palavra tão forte nos dias atuais. Vamos dizer que nessa contemporaneidade a única coisa que se fala, vamos incluir. E muitas vezes essa inclusão parece que se torna exclusão. E aí, assim, no seu olhar, esse aluno realmente, ele está sendo incluído? Os alunos que recebem este aluno dito de inclusão têm esse olhar e conseguem também enxergar o que é uma inclusão? Conseguem perceber que ali precisa ter um olhar diferenciado? E o professor hoje está realmente preparado para receber e incluir tudo isso e fazer diferente? Eu vou ser bem sucinta assim, na resposta, porque de forma geral, a resposta para todas essas perguntas eu diria não. E aí não precisa ser professor para isso, basta ser humano. Quem está realmente apto nesse processo de inclusão, quer dizer, o que é incluir? E, na verdade, quem inclui e quem se exclui? Porque muitas vezes eu me vejo, na verdade, nesse processo, num olhar inverso mesmo. Tudo é muito relativo. Principalmente, a gente não pode falar alguns termos por não ser politicamente correto, mas, assim, falando especificamente da questão das deficiências, nós somos deficientes sob vários parâmetros, porque nós não somos treinados a uma série de coisas. Então, depende muito. Quem é deficiente, afinal de contas, ou quem é um agente limitador? Somos todos, que não somos treinados, na verdade, para receber e para dar conta de uma série de necessidades que seriam especiais, né? São reais, especiais, mas que realmente vai além da sala de aula. Mas acho sim que o fato de se pensar nisso já é um bom começo. Mas precisa ver realmente ter um investimento sério e correto nessa área. Se hoje eu recebesse algum aluno que fosse, sei lá, mudo em sala de aula, eu não sei Libras, por exemplo. Sim, ele vai precisar de um interlocutor. Entende? E como a educação está preparada para lidar com tudo isso? Nós temos ainda dois olhares quando nós falamos de público e privado. Sim. Então, tem aí também as ferramentas, as facilidades. Então, além de incluir, tem esse inclusão por um outro olhar, né? Sim. E como lidar com isso? Porque nós sabemos que numa escola privada tem aí um amparato, né? Tem uma equipe multidisciplinar, tem condições de investir nessa criança, de cuidar, de acompanhar a saúde, as deficiências, os transtornos. Nós sabemos que isso é possível, mas quando nós caímos na realidade, na saúde pública, crua, né? Nas políticas públicas, numa educação pública, a realidade é muito diferente. E aí nós falamos, será que todos têm os mesmos direitos? Cadê a nossa Constituição? Pois é. Eu diria que, em tese, todos temos os direitos. Só não desfrutamos deles, Exatamente, né? Muito complicado. A gente vive no país do futuro do pretérito, né? Eu gostaria. Adoro. Eu desejaria, mas assim, as ações concretas, às vezes, principalmente quando a gente pega temas tão delicados que acabam sendo como esse, né? A questão da inclusão é tão sério, parece realmente um sonho distante. Seria muito interessante, mas falta dizer é interessante e é possível verdadeiramente, porque nós todos somos muito, de forma ilimitada, somos limitantes. É o ser humano. Agora, como lidar com isso? Acho que se você tiver amor, já é um bom princípio. Saber se colocar no lugar do outro. Então, a questão da empatia eu acho muito importante dentro de uma sala de aula de forma geral. Aí a gente pode até ampliar, saindo um pouco já desse conceito. Mas a gente não educa só pelo amor. Então, nós precisamos de respaldo. Exato. E de preparo.
falamos de ser professor, falamos de ser amor. Não é? Porque tem que ter amor pela profissão. Muito. Não é qualquer um. Tem que ter missão, tem que ter dom e tem que ter amor para poder realmente superar todos esses desafios. E pensando também um pouquinho nisso, nesse ser amor, e nós, né, no dia a dia, sabemos e percebemos todas essas deficiências, dificuldades e carências, porque os alunos hoje, eles são carentes, né? A sociedade hoje em dia trabalha demais, vive numa sociedade em que na verdade, engolida por tantas deficiências, dificuldades e falta de tempo mesmo. Aquela instituição família parece que se perdeu ao longo do tempo. E esse menino, ele fica distante do família, do afetivo, muitas vezes. E ele vem com essa deficiência para a escola. Ele precisa de carinho, ele precisa de atenção, ele precisa de uma palavra amiga, ele precisa de amor. E nós nos sensibilizamos com isso. Mas... existe o mas. Tem o mas. Essa conjunção adversativa que destrói todas as nossas ideias e as nossas falas. E eu te pergunto, após o mas, como responder para uma cobrança superior e externa do que você fez com a aprendizagem desse menino que não aprendeu muitas vezes? Mas ele precisa de estar, mas ele não desenvolveu. E aí, o que fazer? Como é essa dinâmica de sala que você tem que lidar com todas essas adversidades, com todas essas questões que só um olhar de um professor que está na sala de aula, por isso que a gente fala, não adianta estar atrás da mesa, precisa estar com os pés na sala de aula para entender o que realmente é uma sala de aula. Até porque há um fluxo, né? A gente também não pode deixar toda uma sala de aula, às vezes, em detrimento de 1 ou 2 alunos. Então, é importante que esse olhar para o aluno seja de forma específica, mas também equilibrada. Não adianta jogar toda a atenção em 1, 2, 3 alunos e deixar o restante de uma sala de aula sem fazer nada, vamos dizer assim. É preciso se desdobrar. Eu, geralmente, quando realmente me deparo com alguma situação do tipo, primeira coisa, eu até comecei a falar sobre postura, né, no início da entrevista, essa postura ela é total. Como o aluno se senta, como o aluno respira, isso tudo é muito importante no processo de aprendizagem. Mas, quando eu percebo, de repente, que a sala de aula fluiu, compreendeu determinado conteúdo e alguns permanecem na dificuldade, eu geralmente abordo esses alunos com muita calma e muita discrição e dou um toque no sentido, não se apavore, eu vou seguir adiante na matéria, mas depois eu retorno especialmente para vocês. E aí é aquele momento que a escola muitas vezes nem observa que você faz e que você fica muito além do seu horário, muitas vezes, em prol desses alunos. Eu não consigo imaginar que um aluno não tenha entendido um conteúdo. Então, se for necessário ficar um tempo a mais com ele, ou dias a mais, ou atender fora do horário, ver o WhatsApp, Facebook, quantas vezes eu já retornei dúvidas de alunos e me coloco à disposição, eu vou tentando fazer ali, cumprir a missão realmente de educar, mas principalmente de vê-lo compreender da maneira que é possível. E no ritmo que esse aluno necessita. Se for necessário desenhar, eu vou desenhar. Se puder dar cambalhota... Você adequa à realidade, né? Não tem como. Pois é, diante desse papo maravilhoso, eu tenho uma notícia mega triste para te dar. Estamos chegando ao final do nosso bate-papo delicioso. E antes de encerrar, eu queria te fazer 2 perguntas básicas. Vamos lá. Qual é o maior desafio de ser professor hoje? Consegue resumir em uma palavra? Tá bom, você boazinha, em uma frase. O maior desafio de ser professor hoje... Que rufem os tambores. É realmente ter a percepção do aluno em sala de aula. Ser professor Ser professor é a maior das missões e uma das maiores responsabilidades que um ser humano pode ter, porque ser professor é ser exemplo 24 horas por dia, mesmo quando o sujeito não imagina que está sendo observado, ele é observado. E mais vale o exemplo do que palavras ao ar. Que delícia. Ana, muito obrigada pela sua presença, uma honra tê-la aqui, foi muito bom, muito gostoso ouvir e falar um pouquinho de educação. Eu sou Vânia Miranda, estou aqui com vocês no programa Educação em Pauta e recebi hoje a professora e jornalista Ana Laura, que falou um pouquinho do que é ser professor.
E vocês podem interagir com a Rádio Baruch FM nos nossos canais interativos. Acessem radiobaruchfm.com, dê a sua opinião, a nossa página no Facebook, facebook.com/Rádio Baruch FM, no Twitter, twitter.com/Rádio Baruch FM, e você também pode, através do celular e do tablet, baixar os aplicativos Rádiosnet e colocar a Baruch FM entre as suas favoritas, ok? O programa Educação em Pauta tem a produção e a apresentação de Vânia Miranda e coordenação e sonoplastia de Afrânio Vanderlei. E hoje, para encerrar esse momento delicioso, eu deixo com a nossa convidada, Ana Laura, para escolher uma música. Ana, qual é a sua música? Hoje eu vou de Caminho das Águas, de Maria Rita. Muito obrigado pela sua audiência e até o próximo programa. Leva no teu bumbá, me leva. Leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com seu ouvir essa bomba. Me leva que quero ver meu pai. Leva no teu bumbá, me leva. Leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. A barca segue seu rumo lenta, como quem já não quer mais chegar, como quem se acostumou no canto das águas, como quem já não quer mais voltar. Os olhos da morena bonita, aguenta que tô chegando já. Na roda canta com seu ouvir a zabumba. Me leva que quero ver meu pai. Teu bumbá me leva, leva que quero ver meu pai. Caminho bordado a fé, caminho das águas. Me leva que quero ver meu pai. Você ouviu na Baruch FM Educação em Pauta.